está desacostumado a acordar cedo. Mas a gente vai fazendo devagarzinho, vai dar tudo certo. E depois, quem não conseguiu ver, vai ver. Então, a primeira questão que tinha lá na atividade que eu botei na segunda-feira foi essa aqui, ó. Anatólio, Benjamin e Choi, que são três irmãos, acabam de voltar para casa depois de esquiar. Sempre vai ser coisa assim bem relacionada à Europa, porque essa Olimpíada é internacional, né? E ela é produzida na França, por isso que é assim. A mãe deles pergunta. Deixa eu ver aqui quem foi que chegou. A mãe deles pergunta. Todo mundo quer chocolate quente? Aí Anatólio responde primeiro e diz, não sei. Benjamin responde a seguir e também diz, não sei. Choi, tendo ouvido seus irmãos, ela responde, sim. A mãe dá a cada um deles uma caneca de chocolate quente. Aí ele quer que explique as três respostas, né? Por que Anatólio disse não sei, por que Benjamin disse não sei e por que Choi disse sim, a mãe deu para os três, né? Então a resposta matematicamente, usando a lógica, que essa inclusive é uma questão de lógica, né? Não é nem uma questão exatamente de matemática, é uma questão de lógica. É o seguinte, como a mãe pergunta se todo mundo quer, certo? Então, como ela fala de todo mundo, para poder essa pergunta dela ser afirmativa, os três têm que dizer sim, né? Porque se dois disserem sim, ou dois quiserem, e um não quiser, significa que não é todo mundo que vai querer, é só uma parte. Então, quando ela pergunta todo mundo quer do ponto de vista matemático, significa que os três têm que querer, não é isso? Então, a ideia é essa, né? Então, como Anatólio e Benjamin disseram não sei, significa o seguinte, é que eles querem, mas não sabem se todos querem. Porque Anatólio foi a primeira pessoa a falar. Então, ele disse sim, que ele queria, mas ele disse não sei porque ele queria, mas não sabia se Benjamin queria e Choi queria. Como a pergunta da mãe foi se todo mundo quer, ele não podia falar por todo mundo, ele só podia falar por ele. Benjamin é a mesma coisa, né? Ele disse não sei porque ele disse não sei na perspectiva de se todo mundo quer, não é se ele quer, né? Então, ele queria. Agora, se ele não quisesse, ele já podia dizer não, porque ele dizendo não, já todo mundo, a pergunta que a mãe fez, todo mundo quer, já não ia se aplicar. Então, por isso que Anatólio e Benjamin disseram não sei, que é porque eles queriam individualmente, mas não sabia se todos queriam. Já Choi respondeu sim, porque ele entendeu que se Anatólio e Benjamin disseram não sei, é porque eles queriam, mas não sabia se todos queriam. Então, como o Choi queria, e aí ele já desconfiou pela resposta de Anatólio, que Anatólio queria e Benjamin queria, então ele respondeu sim, porque ele já sabia que todos iriam querer. Então, é uma questão meio esquisita, assim, né, de lógica, mas que a gente deve responder dessa forma para encontrar um resultado. Ó, quem chegou agora não fique aperreado não, porque está gravando, então eu vou botar depois no grupo e aí você pode assistir, tá? Tá bom, professor, desculpe o atraso. Não tem problema não. E também se você teve alguma dúvida com relação a essa questão, aí você ouça a gravação novamente e qualquer coisa a gente volta a conversar. Vamos agora para a segunda questão. Tá bom. A segunda questão é a seguinte. Floriane comprou uma faixa retangular de grama artificial, medindo 9 metros por 4 metros. E ela quer transformá-la está até errada aqui, ó, quer transformá-la em um quadro usando o menor número de peças possíveis e sem jogar nada fora. Então ela quer, se a peça ela mede 9 metros por 4, significa que ela não é um quadrado, ela é um retângulo, né? Porque um quadrado ele tem que ter os 4 lados iguais, certo? E se ela mede 9 por 4 é porque ela tem um lado medindo 9 e outro lado medindo 4, né? Então não vai ser um quadrado. E ela quer transformar num quadrado. E ela quer que a gente pegue esse desenho e consiga transformar no quadrado. Então tá aqui, ó. Isso aqui é a peça de grama dela. Ela tem 9 metros, um lado tem 9 metros, o outro lado menorzinho tem 4, e a gente aí sabe, consequentemente, que esse lado aqui de cima é igual ao de baixo, então também tem 9, e o da esquerda é igual ao da direita, também tem 4. Então, são dois lados medindo 9 e dois lados medindo 4. E ela quer transformar isso aqui, sem perder grama, ela quer transformar em um quadrado, ou seja, tem que ter os lados iguais, certo?
Então, a ideia é a gente fazer o seguinte, a gente pegar, certo? Essa figura aqui é a figura original, então você corta aqui, ó, nesse formato aqui, no formato de L, e aí encaixa uma na outra. Porque quando você encaixa uma na outra, se você for olhar agora, ó, considerando que cada pedacinho desse aqui vale 1, ó, então ela anteriormente era 4, né? E aqui tem 9. Quando eu corto ela desse jeito e encaixo, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, todos os lados agora vão medir 6 metros. Então, significa que eu consegui transformar num quadrado. Certo? Então, é isso aqui que a gente tem que fazer nessa questão. Você pode até fazer esse desenhozinho. É bom fazer o desenho com a malha, né? A malha são esses quadradinhos aqui, pequenininhos. Aí você deixa o desenho perfeitinho e aí você consegue visualizar como é que eu faço para transformar o retângulo num quadrado sem perder a quantidade de grama, né? E quando ele fala assim, sem perder a quantidade de grama, é porque a área tem que permanecer a mesma, né? Que é a quantidade de grama. Então é assim que a gente resolve a segunda questão. Com licença, professor, é rapidinho. Pois não? Quando a gente for responder essa questão, como é online, a gente vai ter que responder pelo computador e pelo programa, né? Isso. Veja só, a questão da Olimpíada Internacional, a gente combinou o seguinte, como a Olimpíada ela é em equipe, certo? E a gente está organizando as equipes, a ideia é que no dia a gente distribua as questões entre as equipes, tá certo? E no caso, se tiver uma questão, porque na verdade a Olimpíada ela é para ser presencial, ela não é para ser remota, a gente vai fazer ela remota porque a Prefeitura de Jaboatão não autoriza a gente fazer presencial ainda, certo? Aí eu combinei já com os meninos o seguinte, que no dia a gente vai distribuir as questões, e uma questão feita essa aqui, que é necessário que você tenha um papel impresso, eu vou estar na escola, vou imprimir, e aí algum dos alunos que moram perto da escola, ou vão lá na escola pegar comigo, ou eu vou levar na casa do menino para poder ele fazer. A gente combinou dessa forma. Na internacional, não é isso? É a Olimpíada Internacional. Porque a Olimpíada Internacional, na verdade, ela é presencial. Mas a gente vai fazer remota da seguinte forma. A gente vai ter a equipe, vai distribuir as questões com as equipes, os alunos vão responder e vão passar para mim e para Elias a resposta, e a gente vai transcrever na folha que eles vão enviar e vai mandar, porque ela tem que ser enviada impressa e respondida, entendeu? Entendi. Foi a alternativa que a gente encontrou para os meninos participarem, né? Já que a prefeitura não está autorizando de jeito nenhum a gente voltar agora. Porque a gente poderia, né, excepcionalmente, se encontrar com os meninos na escola para fazer a participação na Olimpíada, mas a prefeitura não está autorizando. Entendi, tá ok. Então vamos lá. A terceira questão diz assim: um professor de educação física organizou um torneio de futebol para 3 acampamentos de férias. Cada acampamento tem uma equipe. Cada equipe jogou apenas uma vez contra as outras equipes. A tabela mostra alguns dos resultados obtidos, mas ela não está completa. Ele quer que a gente complete a tabela. Então, ó, a tabela tem aqui. Ó. Foram 3 times que participaram. É um time chamado Os Boleiros, um time chamado Os Reis da Bola e um time chamado Goleadores. E aqui nessa tabela aí tem as colunas. Na primeira coluna é o número de jogos ganhos, né? Ou seja, as partidas que eles venceram. Aqui no meio são as partidas que eles empataram. Essa terceira coluna são os números de jogos perdidos, ou seja, a quantidade de jogos que eles perderam. Os números de gols marcados e a última coluna é o número de gols sofridos. E aí, como são 3 times e cada time joga com outro uma única vez, significa que cada time jogou 2 partidas, né? Por exemplo, os Boleiros jogou com o Reis da Bola e jogou com os Goleadores. Mesma coisa, o Reis da Bola jogou 2 partidas, uma com Boleiros e outra com Goleadores. E Goleadores também jogou 2 partidas, uma com os Boleiros e uma com o Reis da Bola. E ele quer que a gente preencha tudinho. Então, ó, primeira coisa que a gente vai identificar aqui, ó, que o Reis da Bola, ó, que é essa aqui do meio, ó, ele não fez nenhum gol, certo? O número de gols marcados, 0. Então significa o seguinte, ó, se ele não fez nenhum gol, é porque ele não ganhou nenhum jogo, certo?
Então a gente já pode botar aqui onde tem número de jogos ganhos, 0, né? Porque o rei da bola ele não ganhou nenhum, e aí ele empatou um e ganhou outro, e perdeu outro que já está aqui, certo? Aí outra questão, se ele não fez nenhum gol, então significa que esses 2 gols sofridos pelo boleiro aqui, ó, da primeira linha, ó, não foi o rei da bola que fez, né? Então quem fez esses gols foram os goleadores, tá certo? Então a gente chega à conclusão que os goleadores eles fizeram 2 gols, né? Que são justamente os 2 gols que os goleiros levaram, tá certo? E com isso a gente chega à conclusão que houveram 5 gols marcados aqui nesse campeonato, tá certo? Que foi 3 pelos goleiros, nenhum dos reis da bola e 2 goleadores, e 2 dos goleadores. Então, se tiveram 5 gols marcados, também tiveram 5 gols sofridos. E aí os goleiros levaram 2, goleadores levaram 1, então o rei da bola que levou 2, né? Então a gente já sabe que aqui vai ser 2, aqui também vai ser 2, né? E aí, ó, como os goleadores, eles fizeram 2 gols e sofreram 1, né? E os goleiros, eles fizeram 3 gols e sofreram 2, então significa o seguinte, é que os goleiros, dos 3 gols que ele fez, 2 foi nos reis da bola e 1 foi nos goleadores. Logo, a gente chega à conclusão que o jogo entre goleiros e goleadores foi 2-1 para os goleadores, né? Então, os goleiros, por isso que os goleiros têm um jogo perdido aqui, ó. Eles perderam 1 e ganharam do rei da bola, claro. Então, os goleiros vai ter um jogo ganho, nenhum empate e um jogo perdido. O rei da bola vai ter nenhum jogo ganho, um empate e um perdido. E os goleadores vai ter um jogo ganho, um empate e nenhum perdido. E aí a gente consegue preencher a tabela exatamente do jeito que ela está aqui, ó. Eu já tinha até escrito mais besteira. Vai ficar exatamente do jeito que está aqui, ó. O primeiro lá teve uma vitória, nenhum empate e uma derrota, fez 3 gols e levou 2. O do meio teve nenhuma vitória, um empate e uma derrota, não fez nenhum gol e levou 2. E o último time teve uma vitória, um empate e nenhuma derrota, fez 2 gols e levou 1. E aí, ó, toda a tabela dessa de campeonato, a quantidade de vitórias tem que ser igual à quantidade de derrotas, porque toda vez que um time ganha, o outro perde. E a quantidade de gols marcados sempre tem que ser igual à quantidade de gols sofridos. Porque quando um time faz outro gol, é porque outro time leva. E aí a gente responde a terceira questão. Questão 4. Questão 4 diz assim, ó, Sylvie está jogando cartas. Ela tem um maço de 32 cartas, todas diferentes, e com um número inteiro entre 1 e 8, e uma das letras A, B, C e D escritas sobre elas. Então as cartas são 32 cartas. Aí essas cartas é assim, ó. Ela tem um número e uma letra, certo? Então vai ser, por exemplo, carta 1A, 1B, 1C, 1D. Aí depois 2A, 2B, 2C, 2D. 3A, 3B, 3C, 3D, certo? São 32 cartas dessa maneira, que tem formado por um número e uma letra. E como todas são diferentes, né? Então, por exemplo, são 8 números e 4 letras, por isso que dá 32 cartas. Porque vai ser 8 números vezes 4 letras. Então tem 1A, 1B, 1C, 1D. 2A, 2B, 2C, 2D. 3A, 3B, 3C, 3D. E assim vai. E aí vamos continuar. Nesse jogo, 2 cartas que tocam os lados devem ter o mesmo número ou a mesma letra sobre elas. Sylvie já colocou 13 cartas em cima da mesa e quer que a gente complete a folha de resposta, o quadro com as cartas que faltam. Então, ó, ela já começou a colocar. Ela colocou aqui a carta D5, colocou aqui a carta 6, colocou aqui a carta 1, e ela quer que a gente preencha. Agora, qual é a regra de preencher? Uma carta que está do lado da outra, ela tem que ter ou a mesma letra ou o mesmo número, certo? Então, você vai ter que começar a organizar as cartas aqui, certo? Todas as caixas de A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, até a última carta que vai ser a D8, né? E você vai arrumar aqui. Então, é só um trabalho de arrumar, tendo esse cuidado, que a carta que está uma do lado da outra, ela tenha que ter ou a mesma letra ou o mesmo número. E aqui eu fiz uma arrumação de como ficaria, né? Então, coloquei, ó, primeiro, tinha a D5, eu botei a D1, que tem a mesma letra, ó, D2, todas essas aqui a mesma letra. Aí, como aqui eu vi que ia mudar para A,
então as letras iam ser diferentes. Então, o que foi que eu fiz? Tem que ter o mesmo número. Porque pela regra não tem que ter o mesmo número ou a mesma letra. E aqui eu completei com A. Aqui, eu tinha B1, eu botei o B5 aqui, tá certo? Até para poder... Porque tem essa aqui do lado, ó, que teria que não é só do lado assim, ela tem que ter um lado em comum, então pode ser o lado de cima com o de baixo também, que tem que estar em comum. E aí você vai organizando de forma que, tanto na horizontal como na vertical, todas as cartas ficaram organizadas de maneira que tem ou uma letra em comum ou um número em comum, certo? Essa questão é só uma questão de você ter paciência de você estar organizando, certo? E aí a questão 5 diz assim, ó, este é um processo matemático ou algoritmo. O algoritmo é um procedimento para você realizar algum cálculo matemático. Então, ó, vê o que é que ele diz aqui na questão 5. Primeiro, escolha um número inteiro n maior ou igual a 2, ou seja, você pode escolher qualquer número que seja maior ou igual a 2. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6. Segunda regra, anote todos os números inteiros de 1 até n. Então, por exemplo, se você escolher o número 4, então você vai ter que escrever todos os números de 1 até 4. Seria 1, 2, 3, 4. Se você escolher 10, você vai ter que escrever todos os números de 1 até 10. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terceira regra, elimine quaisquer dois números de sua escolha, substituindo-os pelo número correspondente à sua soma, subtraindo de 1. E continue fazendo isso até ficar um único número. E mostre o resultado. Então, deixa eu mostrar aqui como é que funciona. Porque a primeira coisa que ele pede é o seguinte. Você pode prever o resultado se o número n for 10. Então, vê só como é que funciona isso. Então, digamos que o número foi 10, né? Ele quer que a gente prevê o resultado se o número n for 10. Então, o que é que a gente faz? A primeira coisa que a gente vai fazer, ó, é escrever os números de 1 até 10. Então, eu escrevi os números de 1 até 10. Porque n não é 10, ele diz que tem que escrever todos os números de 1 até n. Então, eu escrevi de 1 até 10. E fiz o cálculo, deu 55. Certo? Se você somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 9 mais 10 dá 55. O que é que a regrinha diz? Essa última regrinha aqui, ó, ela diz que o seguinte, que depois que você faz isso, você vai ter que juntar dois números, certo? E vai somar e subtrair 1. Você vai tirar os números, somar e subtrair 1. E foi isso que eu fiz. Ó. Eu tinha essa construção aqui de 1 até 10, que dá 55. O que foi que eu fiz? Eu peguei os dois números aqui. Ó. 9 mais 10, tá certo? Que dá 19, né? Ele quer que faça o seguinte. Você tire os dois, some, diminua uma unidade e bota o resultado na linha de baixo. Então, foi isso que eu fiz. Eu peguei 9 mais 10, dá 19. 19 menos 1 é 18. Então, eu escrevi novamente. Ó, de 1 até 8, certo? E o 9 mais 10 eu troquei por 18, porque seria a soma de 9 mais 10, tirando 1. Aí, eu construí essa segunda linha aqui. Quando eu calculei, deu 54. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 18. Deu 54. Certo? E aí ele disse que é para a gente ficar fazendo isso até ficar um número só. Então, ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa linha agora e vou pegar os dois números aqui do final e depois... E aí, o que é que eu vou fazer com eles? Eu vou somar e tirar 1. Então, 8 mais 18 dá 26. Tirando 1, fica 25. E aí, ó, eu reconstruo aqui, colocando 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7... E aí não boto 8 mais 18, eu vou botar a soma deles menos 1. Então vai ser mais 25. E quando eu faço isso, o resultado dá 53. Aí veja só, não precisa nem a gente fazer mais. Toda vez que eu faço esse procedimento, ó, o resultado vai diminuindo uma unidade, tá certo? Que é lógico, né? Que eu estou somando e tirando 1, então vai diminuindo uma unidade. Então significa o seguinte, se eu ficar fazendo isso até ficar um número só, significa o seguinte, é que eu comecei com 10 números e terminei com um número, ou seja, eu tirei 9 números. E se toda vez que eu tiro um número, ele diminui o resultado em uma unidade, quando eu fizer com 10 números que eu tirar 9,
vai diminuir 9 unidades, né? Então, eu já sei, por essa lógica, que o resultado vai ser o resultado inicial menos 9, certo? Se eu tivesse escolhido 5 números, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 dá 15, certo? Dá 15. Então, se eu fosse fazer esse processo, até ficar um número só, significa que eu ia tirar 4. Então, eu já sei que a resposta vai ser 11. Porque 15 menos 4 dá 11. Então, a lógica é essa. Se fosse 6, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6. Se você fizer esse cálculo, vai dar 21. 21, certo? E aí, se eu começar a fazer esse processo, junta o 6 com 5 e tira 1, junta depois e tira 1, significa que eu vou tirar 5 números, porque vai ficar um só. E aí eu faço 21 menos 5, 16. Então, esse número aqui vai ser 16. É assim que funciona esse processo. E aí, ó, ele faz outra pergunta aqui, lá na atividade. E qual seria o resultado se o N fosse 100? Então, para fazer isso, o que é que eu vou ter que fazer? Primeiro, eu vou ter que somar todos os números de 1 até 100, que eu nem botei aqui, ó. Eu botei pontinho, porque é número pra caramba. Mas que a gente vai poder fazer isso no dia, porque na prova da Olimpíada Internacional de Matemática pode usar calculadora, tá certo? Então, isso aí não vai ter estresse nenhum, né? Então, ó, quando você faz de 1 até 100, a resposta dá 5.050, certo? Se você somar todos os números de 1 até 100. E fazendo esse processo aí, que eu vou tirando, até ficar um número só. Então, se eu tenho 100 números e vai ficar 1, é porque eu vou tirar 99. Então, é só pegar o resultado, que é 5.050, e diminuir 99. O resultado vai ser 4.951. Então, essa seria a resposta dessa segunda pergunta que tem na questão. Certo? Vamos continuar. Questão 6, que já é a última. 24 estudantes e 3 professores, que são homens e mulheres, tanto os estudantes são homens e mulheres, como os professores são homens e mulheres, acabam de regressar de uma viagem da escola. Antes de se despedir, as garotas trocam beijo, ou seja, as meninas uma beija a outra, né? Normal, né? Entre as meninas. E as meninas também beijam os meninos, tá certo? Já os meninos não vão se beijar, né? Então eles apertam as mãos uns dos outros. Então, ó, menina com menino se beija na hora da despedida. Menina com menino se beija na hora da despedida. Beijo no rosto, claro, né, minha gente? Agora, menino com menino, aperta a mão. Os professores se despedem entre si seguindo as mesmas regras, certo? Então, professor com professor, aperta a mão. Professora com professora, beijinho. E professor com professora, beijinho. E aí, ó. Mas é claro que cada aluno, meninos e meninas, aperta a mão dos professores, certo? Então, professor com aluno, independente do gênero, ser masculino ou feminino, aperta a mão. E ele disse que, ao todo, foram 118 apertos de mão, certo? Nessa despedida. Ele não fala dos beijinhos, mas foram 118 apertos de mão. E aí ele quer saber, baseado nisso, qual é o número de garotas e professoras que tem na viagem. Já pensou? Que situação, baseado nessa despedida e na quantidade de apertos de mão que foram dados, a gente descobrir quantas professoras e quantas meninas tem. Mas vamos lá. São 118 apertos de mão, certo? Então, veja bem. Ó. Se a gente contar os apertos de mão entre professores e estudantes, certo? Como eu sei que são 3 professores e 24 estudantes, e cada professor, né? Cada professor, independente do gênero, apertou a mão de cada estudante, então, cada professor apertou a mão de 24 estudantes. Como são 3 professores, então, os 3 professores, cada um apertou a mão de 24 estudantes, então isso aqui já dá 72 apertos de mão, entre professor e aluno, né? Porque são 3 professores, 24 alunos, cada professor apertou a mão de 24, um professor foi, apertou a mão de 24, outro professor foi, apertou a mão de 24, outro professor foi, apertou a mão de 24. Então, já dá 3 vezes 24, 72. E aí a gente vai sobrar, ó, 46 apertos de mão, não é isso? Porque ele diz que eram 118. A gente já sabe que entre professor e aluno foi 72, então sobrou 46 apertos de mão. E esses 46 apertos de mão é entre professor e professor e entre aluno e aluno, certo? Então, ó, a gente vai ter que resolver isso aqui por tentativa e erro.
para chegar à solução, certo? Então, vê bem. Só tem duas condições, ó. No caso de professor homem, ou vai ter um professor homem, ou vai ter dois. Não pode ter mais do que isso, porque ele diz que são 3 professores, e tem professor homem e mulher, então não pode ter 3 professores homens, né? Já que tem homem e mulher. Então, ou tem um professor homem e 2 mulheres, ou tem 2 professores homens e uma mulher. Então, a gente vai analisar com relação ao professor homem, que vai ser 1 ou 2. Então, vamos considerar que tem um professor homem só, um professor homem só, certo? Então, se tiver um professor homem só, ele não vai apertar a mão dele mesmo. Então, significa que esses 46 apertos de mão que estão sobrando, eles são dos meninos, né? E aí, ó, a gente vai começar a pensar. Vamos imaginar que tenha 10 garotos, certo? Se eu tiver 10 garotos, cada garoto aperta a mão de 9, né? O primeiro garoto aperta a mão de 9. O segundo já não aperta a mão desse primeiro, então vai apertar a mão do resto que sobrou, seria de 8. O terceiro, esses dois, ele já apertou a mão, então ele vai apertar a mão de 7. E aí a gente descobre aqui 10 garotos. Se eu quiser saber quantos apertos de mão deu, é só somar 9 mais 8 mais 7 mais 6 mais 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1, que dá 45 apertos de mão. E aí a gente chega à conclusão que não pode ter só um professor. Por quê? Porque eu preciso de 46 apertos de mão. Se tiver um professor só, ele não vai apertar a mão dele mesmo. E os meninos só vão conseguir, no máximo, dar 45 apertos de mão, né? Se eu tiver 11 garotos, é pior, que vai dar 55 apertos de mão. Porque se 11 garotos dá, a conta seria 10 mais 9 mais 8 mais 7 mais 6 mais 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1. Então, com certeza, não pode ser um professor. Logo, a gente chega à conclusão que eu tenho 2 professores homens, certo? E quando eu tenho 2 professores homens, um aperta a mão do outro. Então, eu tenho um aperto de mão, não é isso? Quando eu tenho 2 professores homens. Eu tenho um aperto de mão. E aí, daqueles 46 que ficaram sobrando aqui, né? Um foi entre professor e professor e sobrou 45, que é justamente o fato que existem 10 garotos. Os 10 garotos dão 45 apertos de mão entre si e o professor dá mais um aperto de mão, os 2 professores. Então, a gente chega à conclusão que são 2 professores homens, uma professora, 10 meninos e 14 meninas. A gente consegue resolver essa situação só analisando os apertos de mão, tá certo? E com isso a gente já conclui essa atividade que eu passei, tá certo? E aí agora é o seguinte, é vocês tentarem fazer, porque a gente em matemática só aprende fazendo. Eu vou até interromper a gravação aqui. E se vocês tiverem dúvida, vocês podem tanto